Está connosco. Muito obrigado E por pelo se juntar convite. aqui esta discussão que começa com uma reflexão sobre as aulas de cidadania, elas extravasam ou não as competências da escola, na sua opinião? Eu estive a ler as linhas orientadoras e elas são tão ambíguas que permitem uma série de coisas, inclusive a manipulação ideológica destas aulas. Mas eu gostava de focar na parte que mais me toca, que é a área da saúde, e acho que é a área mais polémica que tem suscitado esta discussão pública. Em primeiro lugar, convém clarificar alguns conceitos e eu aproveito a oportunidade, como psiquiatra, conceitos que são usados na linguagem, inclusive em decretos-leis, como autodeterminação de identidade de género e expressão de género, não são conceitos verdadeiros, são ideológicos, não têm respaldo científico absolutamente nenhum. O que é que está aqui em causa? O que está em causa é falarmos sobre uma doença, e sublinho, uma doença que ainda está consignada nos manuais de psiquiatria e nas classificações internacionais de psiquiatria, que se chama disforia do género. E aqui também não são, ao contrário do que eu ouvi a senhora deputada Mariana Mortágua dizer, que são direitos humanos. Isto é um absurdo, porque não existe o direito à doença. O que existe é o direito às pessoas serem tratadas com dignidade, de acordo com a praxis médica, e porque existe muito sofrimento subjacente a este tipo de pessoas. A questão que se coloca aqui é qual é o papel da disciplina de cidadania em relação a isto? Deve educar para a saúde, com certeza que sim. Mas o que é que os pais querem, no fundo, com os seus filhos? Preferencialmente deve-se fazer coincidir a identidade sexual do sexo chamado biológico com o sexo percepcionado, que é chamado de género. Isso é que é o desejável. Então, se assim é, a escola não deve fomentar esta desincronia, que é o que faz, no fundo, esta ideologia. Que Acha que fomenta quando se dá conta dessa doença fomenta, e há dados estatísticos que o demonstram. Por exemplo, a Associação Americana de Psiquiatria, o manual foi revisto agora em 2022. A prevalência desta patologia aumentou cerca de 10 vezes. Em Inglaterra, num espaço de 9 anos, aumentaram cerca de 2.000 e tal % de casos de miúdos que têm esta patologia. Além disso, antigamente havia um rácio rapazes, raparigas ou homens, mulheres, de cerca de 1 para 3, 1 para 4, e neste momento, na área da adolescência, as raparigas têm maior prevalência. Inverteu-se completamente. Inverteu-se. Isto é o efeito desta ideologia, desta influência dos mídias, das redes sociais, etc. Eu gostava de fazer aqui uma analogia, porque há uma analogia com outra doença, que é a anorexia nervosa. A anorexia nervosa começou a ser descrita a partir dos anos 90 e era rara, não era registada, em países como a África, ainda hoje é raríssima, em países da Ásia, como o Japão, como a Coreia do Sul, e era mais prevalente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o que é que se verificou? Em classes sociais altas, mais em classes sociais mais altas. Sim. Não é? E principalmente em raparigas. Em raparigas de classes sociais mais altas. E o que é que aconteceu? Devido à globalização, devido a fenómenos da culturação, esta patologia aumentou exponencialmente e espalhou-se por todo o mundo. E o que é que depois notou-se? Que de facto a cultura, a moda, o ideal de beleza, tudo isto influenciou e aumentava o número de casos. E depois houve uma espécie de compromisso ético, nomeadamente através dos desfiles de moda, em que para esses desfiles de moda as modelos tinham que ter um índice mínimo de massa corporal, não podiam ser aquela extrema magreza, porque isso aumentava o número de casos. Twiggy, nomeadamente, A Twiggy, e algumas das modelos que se viram desfilar antes destas medidas, era uma rapariga rechonchuda, porque houve ali uma altura em que era mesmo de uma extrema magreza, não é? Até ter chegado o momento dessas medidas. Portanto, isto chama-se, o efeito em psiquiatria, efeito patofacilitante, ou seja, a sociedade pode ela própria ser causadora de doença psiquiátrica ou aumentar a suscetibilidade e aumentar o número de casos se conduzir nesse sentido. Portanto, o ideal seria isso. Agora, depois há outra coisa que convém dizer. E há estudos, agora não é possível publicar este tipo de estudos, mas há uns anos foram publicados porque há censura e há cultura woke e nós sabemos o que é que acontece em relação à ciência sobre esta matéria. As pessoas pensam que, ao fazerem a chamada afirmação de género ou a reatribuição sexual, estas pessoas ficam curadas. Não é verdade. Há um estudo enorme feito nos Estados Unidos em 2001, em São Francisco, que avaliou cerca de 500 e tal transexuais, e o que se verificou é que após a retribuição sexual, nomeadamente as cirurgias, os tratamentos hormonais, o risco de suicídio desta população, aliás, a prevalência de suicídio era 32%, e a prevalência da depressão era cerca de 50% a 60%. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que estas pessoas têm que ser tratadas
São casos complexos, graves, que têm que ser feito o diagnóstico diferencial com outras doenças, nomeadamente com esquizofrenia, com dismorfia corporal. E o que aconteceu com a lei que foi aprovada 15 de 2024, que eu não percebo como é que a Ordem dos Médicos se silenciou em relação a isto, que é uma intermissão claramente no ato médico, proíbe, de facto, a intervenção da medicina disto, proíbe práticas, e depois mistura conceitos que não têm nada a ver um com o outro, quer dizer, que é a orientação sexual com a identidade sexual. A orientação sexual não tem nada a ver com isto. A identidade sexual, de facto, neste caso, é uma doença. Portanto, se é uma doença, tem que ser alvo de tratamento. A orientação sexual... E muitas vezes, desculpa a interrupção, muitas vezes tem até motivações de pequenas alterações genéticas. Portanto, ao contrário da orientação sexual, que não tem nada a ver com, digamos, com aquilo que está nos nossos genes, pode haver casos que são raros, mas são raros em que, por exemplo, há 3 cromossomas. Portanto, ou há uma expressão que num período de desenvolvimento não se expressou, que criam diferenças. Muitas vezes as pessoas nem se apercebem delas durante a vida porque nunca tiveram, só se apercebe quando nós nem sabíamos, até conhecermos o DNA. Mas sabe o que é que está a acontecer? Os ginecologistas estão com receio de tratar essas crianças neste momento, que eu sei, testemunhos, por causa desta lei. A lei proíbe e é apenas suspensão, inclusive, da prática médica, que pode ainda ter, salvo erro, 20 anos. Ora, isto é uma intervenção política e ideológica na praxis médica, não pode ser. Depois aconteceu um caso que foi pouco discutido, quer dizer, que foi o caso da Travis Clinic em Inglaterra. Por exemplo, há países como a Inglaterra, como a Finlândia, como a Noruega, que proibiram, por não haver evidência científica, os bloqueadores da puberdade. A Travis Clinic, foi uma clínica que trabalhou sobre esta área durante quase 40 anos, foi à falência porque houve pessoas que processaram depois a clínica, antigos doentes, precisamente por este tipo de tratamentos não terem eficácia e terem consequências. Não se sabe exatamente neste momento quais são as consequências dos bloqueadores da puberdade, nomeadamente a nível do desenvolvimento do sistema nervoso central, nomeadamente a nível da personalidade, das funções cognitivas, etc. Portanto, está-se a fazer... E que são utilizados nestas situações. São utilizados nestas situações e cá em Portugal também sei que estão a ser utilizados. Não há evidências científicas que haja um tratamento hormonal que possa tratar uma doença psiquiátrica. Neste momento não existe essa evidência. E está-se a repetir, quem sabe a história da psiquiatria, aquilo que aconteceu nos anos 30 e nos anos 40, com as leucotomias pré-frontais que foram feitas abundantemente, nomeadamente nos Estados Unidos, não é? Que depois, na altura, não sabia bem como é que aquilo funcionava e foi uma desgraça completa para as pessoas que foram sujeitas a isso.